Fala galera, eu sou o PH e hoje a gente está aqui no canal Player 2 para falar desse crossover, dessa crise que começou nesse episódio da Supergirl. E mano, que episódio foi esse, cara? Que episódio foi esse? Bom, vamos começar por parte e falar de todas as referências que a gente viu no começo desse episódio. A gente teve a Terra 89, que é daquele filme do Tim Burton com o Michael Keaton como Batman. A gente também teve a Terra 9, que é a Terra dos Titãs. E eu acho interessante porque nessa cena com o Rock e o Jason Todd, dá a entender que é alguma cena que talvez seja explorada, talvez venha aparecer aí como easter egg na terceira temporada dos Titãs. Depois a gente tem a Terra 66 com o Burt Ward, que é aquela série dos anos 60 do Batman e do Robin, o famoso clássico da TV. E a gente também teve a Terra X, que pra quem não lembra, 2 anos atrás, teve aquele crossover que pra mim foi o meu favorito até o momento, de todos os tempos, ele foi o melhor crossover que teve. E a gente teve o Ray, que foi o super-herói que continuou lá naquela terra, lutando contra os nazistas, né, os super-heróis do mal da Terra X. E se você não tá entendendo o que tá acontecendo com essas terras, todas elas estão na iminência de serem destruídas pelo Anti-Monitor. Eu arriscaria dizer que todas elas foram completamente destruídas, mas eu não acho que eles iam matar todos os titãs, assim, numa série que já vai ter a terceira temporada, assim, sem mais nem menos. Mas aí corta pra Terra 38, que é a terra da Supergirl, e essa terra da Supergirl, ela tá sendo atacada, e aí logo no começo a gente vê a destruição de Argo. E se você não sabe o que é Argo, porque você não acompanhou a série da Supergirl, é como se fosse a última colônia de Krypton. Então alguns sobreviventes de Krypton, eles vivem nesse planeta, e foi pra lá que o Super-Homem foi com a Lois Lane para ter o filho que ela estava grávida. Eles foram pra lá porque eles estavam muito preocupados que um bebê kryptoniano chutando a barriga da mãe fosse ser um pouco perigoso para Lois Lane. Então eles levaram ele pra lá, e aí a gente tem aquele momento bem assim mostrando, recriando as origens do Superman, que eles estão despachando o John Kent pra Terra, e aí igual a história da Supergirl acaba se desviando e foi parar em outra Terra. Como isso aconteceu é além da minha imaginação. E esse bebê, né, a gente fica sabendo mais pra frente que ele foi parar numa versão futurista de um mundo paralelo onde o Oliver Queen tá sem um braço, velho, ranzinza e tudo mais. Quem acompanha o Legends of Tomorrow vai saber, vai lembrar provavelmente, espero que lembre, que na primeira temporada tem um episódio que eles vão pra Star City do futuro e tá tudo destruído, é um lugar bem assim ruim de se viver, e aí você fala assim, puxa, um bebê indo pra lá, o que vai ser e tudo mais. Por mais que eles tentem dizer agora que é o mesmo Oliver daquele episódio, não é, porque naquele episódio do Legends o Oliver vê a Sarah e ele fala assim, você foi embora com o Ray Palmer para juntar os Legends e nunca mais voltou. E nesse episódio de hoje ele fala assim, você morreu no Gambit. Então não é o mesmo cara ou alguma outra coisa, sei lá, aconteceu. De qualquer jeito, toda essa história com o John Kent é na verdade uma referência a uma história em quadrinhos, assim, uma série bem contida, que diz o seguinte: o Super-Homem, o Clark, quando ele foi mandado pra Terra, ele foi parar em Gotham e ele foi adotado pelo Thomas e a Martha Wayne. E aí, quando eles foram assassinados, o Kal-El, o Super-Homem, né, o Clark, ele acabou se tornando o Batman. Então é como se fosse uma pessoa que nem o Batman, assim, todo amargurado da vida, querendo pegar os bandidos pelo medo, mas ao mesmo tempo com os poderes do Super-Homem. É uma série bem interessante e é isso que teria acontecido com esse bebê. Se a Sarah e a Lois não tivessem ido pra lá, ele teria sido criado por uma versão muito mais dark do Oliver Queen, do Arqueiro Verde que a gente conhece. É interessante também que a gente vê a Layla Michaels como a Harbinger. Ela é a pessoa que está trazendo, como se fosse um profeta que está anunciando a destruição. Ela está falando assim, olha galera, vamos se juntar. E é legal a gente ver que ela é um personagem diferente. Talvez o conhecimento tenha feito ela se elevar para um novo plano. E ela tá indo atrás de todos os super-heróis, tá falando assim, olha, vocês têm que se juntar e a batalha pelo multiverso começa agora. E ao mesmo tempo que ela tava indo atrás de todo mundo, você vê um pouco de como é que foi para cada um desses personagens, como é que o que eles estavam fazendo na hora que a crise começou. O episódio no geral ele tá bem focado no Oliver Queen.
né? Até por conta do final, né? Vamos fazer aqui um segundo de silêncio. E aí conta muito da relação dele, né? Com a filha, com o monitor, com o Barry e com a Sarah. Porque são personagens centrais, né? O Oliver, ele foi quem fez com que o Barry assumisse a identidade de super-herói por conta dos superpoderes dele. Por culpa dele, a Sarah se tornou quem ela é hoje por diversas ocasiões, mesmo quando ela foi pro lado negro, o Oliver estava lá para ajudar. E a filha dele, porque ele tá passando para ela o manto de Arqueiro Verde, até por conta da nova série que vai ter no ano que vem. Se você não tá sabendo, tem 5 novas séries. Dessas 5, 4 foram confirmadas. Uma tá aí meio que nos bastidores, ligadas no Arrowverse, que vão começar no ano que vem. Agora eu vou te dizer uma coisa, se você quer realmente saber quais vão ser essas séries, não deixa de se inscrever aqui no canal, porque assim que a gente passar com essa primeira etapa aqui do crossover desse ano, da Crise em Terras Infinitas, eu vou fazer um vídeo falando qual vai ser cada uma dessas séries que vão sair aqui. Apesar do episódio ter sido muito bom, teve algumas cenas aí que eu achei um tanto quanto desnecessárias, talvez porque era um episódio da Supergirl, eles quiseram meio que dar uma continuidade para as coisas que já estavam acontecendo, e porque vai continuar acontecendo na série. Mas eu não gostei tanto assim porque senti meio inútil. Eu senti falta do Cisco nesse episódio, eu senti muita falta do John Diggle nesse episódio. E eu acho que assim, o que eles deveriam fazer, né? Quem sou eu para falar do contrato financeiro que cada um tem? Mas eu acho que pro crossover, eles tinham que pagar os caras não por episódio, né? Mas pagar assim, ó, que esse é o bloco do crossover, esse aqui é o tanto que eu te pago. Você vai querer participar ou não? Porque atualmente o que acontece? Cada um dos atores é pago por episódio. Então é por isso que você vê tanta gente ausente nesse episódio agora, entende? Mas eu acho que isso faz com que a história sofra um pouco, né? Às vezes uma participação, uma ceninha, já ia ajudar bastante a construir. Um segundo ponto fraco desse episódio também foi o seguinte, eu achei a ausência do Barry muito grande e assim, toda vez que ele aparecia era para resolver o problema. Eles estavam sendo cercados por um monte de demônio das sombras. Aparecia o Flash e acabou. Aí ele ficava sem aparecer um tempão no episódio. Mas eu também já consigo entender que a ausência dele foi justificada porque o final desse episódio é um tanto quanto marcante. Mas a gente já vai chegar lá. No decorrer do episódio, a Terra 38 é destruída e a gente fica sabendo, né? A gente tem essa informação pelo monitor no fim do episódio, que mais da metade dos habitantes da Terra 38, do universo da Terra 38, foram completamente exterminados, mas alguns deles conseguiram ir para a Terra. Então a Terra 1 aí no momento está com uma população de 10 bilhões de pessoas, o que eu acho que deve ser muita gente, mas a gente tem que entender o seguinte, agora na Terra 1, além da gente ter os humanos, os meta-humanos, o pessoal que mexe com mágica, a gente vai ter os alienígenas também que vieram da Terra 1. Vai ser bem interessante, acho que para todas as séries esse elemento de alienígena, e para a série da Supergirl a gente vai ter os meta-humanos com mais frequência. Acho que isso vai ser bem interessante e é legal que finalmente eles estão numa terra só. E aí a gente fica sabendo também o que aconteceu com o Nash Wells. Ele aparece de volta, né, e as pessoas, o Barry fala assim, o Nash Wells. Ele fala assim, um dia eu já fui o Nash Wells. Hoje eu absorvi toda essa informação, me transformei numa pessoa diferente, mas eu tô pagando a minha penitência, tendo que ver todos esses planetas serem destruídos, um após o outro, após o outro, após o outro. E aí confirma aquela teoria que eu postei no meu vídeo anterior, de que aquela voz que ele estava ouvindo, que a pessoa que ele estava conversando, não era o monitor, e sim o anti-monitor. E finalmente, né, eles declaradamente trazem o anti-monitor para a série como vilão desse crossover. E aí quando a gente está nas vésperas da grande cena desse episódio, a gente vê que o monitor ele tá assustado, né? A gente sempre viu o monitor como aquele cara assim, olha, eu vi o futuro, não sei o que, é assim que as coisas têm que ser, a única chance é essa. Ele tava meio que no controle da situação. Quando ele vê o Oliver pra morrer na cama, ele tá assustado, ele fala assim, não foi isso que eu vi. E aí o Nash Wells fala assim, eu vou falar Nash Wells só pra ficar claro, porque a gente não vai ficar chamando ele, aí vai saber se eles mudam o nome dele.
nesse crossover. Mas o Nash Ross fala assim, as coisas agora estão se desdobrando de uma maneira diferente. E a gente teve aquela cena final, o fim de Oliver Queen. Vamos pôr algumas coisas aqui na mesa. Se realmente ele morre desse jeito, eu vou achar que foi uma morte muito sem vergonha, muito fraca. E a internet tá cheia de teorias, gente falando de todas as possibilidades do que pode acontecer agora com esse Oliver Queen. Uma delas é de que ele morreu, acabou, não tem mais esse Oliver Queen, mas eles vão trazer alguém do multiverso, ou do futuro, ou do passado, para continuar ajudando com eles aí na crise das Terras Infinitas. O que não me convence muito. Tem gente também falando que ele realmente morreu, mas ele vai ser trazido de volta à vida e ele vai voltar como o personagem do Espectro, que teve aí um papel bem importante nos quadrinhos na crise. Eu não acredito muito nessa teoria porque ele já tem o nome do ator que vai fazer o personagem do Espectro dentro do crossover. Eu particularmente acho que esse Oliver ainda não morreu. Eu acho que ele tá ali às vésperas, assim, sabe? Assim, ele tá a 10 batidas do coração para morrer e alguma coisa vai acontecer. Eu acho que o Flash, para quem tá assistindo a temporada do Flash, ele vai usar o sangue dele para tentar trazer o Oliver Queen de volta. Eu ia gostar muito que isso acontecesse porque eu tenho as minhas teorias a respeito do sangue do Flash e do Oliver Queen, umas outras coisas malucas pro resto dessa temporada do Flash, mas eu não consigo dizer pra vocês ainda, até porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas eu acho que o sangue do Barry vai trazer o Oliver de volta à vida, vai fazer com que ele se recupere, regenere os machucados e tudo mais. Ou de repente até mesmo o monitor vai falar assim, não chegou a sua hora, e traz o Oliver Queen. Não sei ainda. O que você acha? Vamos fazer o seguinte, escreve aqui pra gente nos comentários as suas ideias, o que você acha que vai acontecer com o Oliver Queen, ou de repente deixar aí os seus votos de descanso em paz. Assim que sair esse episódio amanhã, o segundo episódio do crossover, que é o da Batwoman, eu vou tá fazendo um outro vídeo, e se alguma dessas teorias aí, mesmo que não seja a minha, mas uma de vocês aqui nos comentários se concretize, eu vou estar falando que vocês já prediziam isso antes, beleza? No episódio de amanhã a gente vai ter o Kevin Conroy como Batman, a gente vai ter o Tom Welling como o Superman do Smallville, então não deixa de assistir e não deixa de ver o meu vídeo logo depois, beleza? Até a próxima, galera!